ficar. Vamos apresentar o céu em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, estamos aqui, esta aqui é a tua igreja, Senhor. Está aqui, Senhor, a vida do teu filho, Pai querido e amado, nós estamos apresentando a Ti. Senhor, sabemos que é vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, isso aqui hoje para fazer a Tua vontade, é o Teu querer, Senhor. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor tem algo lindo do céu nesta manhã gloriosa para a Tua igreja, para nossas vidas, Senhor. Ele é um canal de bênção nas Tuas mãos, ó Pai querido, e esse aqui para fazer a Tua vontade, meu Pai. Nós Te pedimos agora, guarda a vida dele como o Senhor já tem guardado, tem dado livramento, ó Pai querido, que nenhum mal sobrevenha sobre a vida dele, a vida da família, Senhor. Senhor, guarda, meu Pai, poderosamente. Pai querido, dá força ao Teu servo na sua caminhada, na sua jornada, Senhor. Levanta ele com muita autoridade nesta terra, Senhor, por onde ele passar, por onde ele andar, vai ser bênção, Senhor. É um canal de bênção, meu Senhor, na vida do Teu povo, na vida da igreja. Pai querido e amado, guarda, Senhor, a vida dele, onde ele passar, por onde ele andar, Senhor. Aumenta a sua fé, Senhor, a confiança, meu Pai querido e amado. E eu creio que hoje, Senhor, é um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos neste lugar, ó Pai querido, porque eu vejo, Senhor, a boca dele, Senhor, vai ser a boca do Espírito Santo nesta manhã. Senhor, tira toda a malignidade, tudo aquilo que o diabo tem lançado na vida dele, meu Pai. Oh, meu Pai querido, nós abençoamos a vida dele, o lar dele, a família dele, oh, meu Pai, o ministério dele, o chamado que ele tem, Senhor, na sua vida, meu Pai. Que o Senhor venha honrar a cada dia, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor, Pai querido e amado, e que nesta manhã, neste momento, nada venha tirar a atenção da Tua igreja, que nada venha roubar a nossa atenção, os pensamentos, Senhor. Repreendemos todo o mal, Senhor, que a Tua igreja nesta manhã venha abrir os seus corações e que os seus ouvidos estejam atentos, Senhor, à Tua voz nesta manhã, meu Pai, porque eu vejo, meu Pai, a boca do Teu servo falando, porque vai ser a Tua boca neste momento, Senhor. Toma a vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Coisa boa, né? Glória a Deus. Sentir a graça de Deus aqui nesse dia. Deus abençoe meus irmãos. Um bom domingo de Páscoa a todos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 113. Quando você encontra Salmo de número 113, eu quero aqui externar as minhas considerações a essa amiga, guerreira, serva do Senhor, carinhosamente chamamos de Bispa Léo. Deus abençoe ao seu digníssimo esposo, pastor Pedro, a Adriana, nossa amiga. A igreja está muito bonita, está de parabéns. Eu fiquei muito feliz. Esqueci seu nome, pastor. Esqueci seu nome. Memória. Deus abençoe, adoro a Deus aqui, louvo ao Senhor. Eu abro a Bíblia, irmãos, e a palavra de Deus, ela salta nos meus olhos, né? Mas eu confesso que o meu sonho era ser cantor, viu? Meu sonho era ser cantor. Eu fico cantando em casa, já que fica numa ilha, irmão. Só Jesus. Eu falei, qual que você prefere? Ouvir eu cantando ou o vizinho ouvindo o Pablo, né? Que o vizinho é do Piauí. Mas eu prefiro ouvir eu cantando ou o vizinho ouvindo o Pablo, né? Eu prefiro você cantando. Coisa boa, meus irmãos. Aqueles que acharam Salmo de número 113 e o versículo 5, digam amém. Amém. Está escrito assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar-se ao lado dos príncipes. Sim,
com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Pode se sentar aqui. Meu irmão, minha irmã, eu tenho servido ao Senhor através do Ministério da Palavra já há 14 anos. E no decorrer deste período eu aprendi algumas lições. Dentre elas, eu aprendi que existe um pregador que ele é completo. Sim, existe um pregador que ele é completo. E o pregador, para ele ser completo, ele tem que trazer 3 qualidades. E eu encontro essas 3 qualidades no Salmo de número 133, quando o salmista ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo. Quando fala de óleo, fala de unção. Então a primeira qualidade de um pregador completo é que esse pregador tem que ter unção. Tem pregador que tem conhecimento, mas não tem unção. E unção sem conhecimento é como se fosse uma palestra motivacional. Segundo, o óleo desce sobre a cabeça. Cabeça fala de inteligência. Tem pregador que tem unção, mas não tem inteligência. A mensagem dele é enfadante. Ele fala muito, mas não traz nenhum conhecimento para a igreja. Depois, a Bíblia fala que o óleo desce sobre a barba. A barba fala de maturidade. A barba fala de responsabilidade. Tem pregador que tem conhecimento, tem pregador que tem unção, mas não tem maturidade. Então essas 3 qualidades formam um pregador completo: inteligência, maturidade e unção. Eu aprendi também no decorrer desta caminhada com os mestres que me ensinaram que o bom pregador não é o pregador que é lembrado pelo timbre da voz. O bom pregador não é o pregador que é lembrado pela roupa que usa. Mas o bom pregador é aquele pregador que é lembrado pelas mensagens que prega. Quando eu falar para você de Tim Swagger, os irmãos que são mais antigos com certeza vão lembrar de alguma mensagem que ele pregou. Então nesta manhã eu não quero ser lembrado quando eu sair daqui pelo meu rosto, pela roupa que eu estou vestindo, pelos gritos que eu dou no microfone, mas eu quero que você se lembre da mensagem que eu vou deixar com você aqui nesta manhã. Eu quero que você ouça essa mensagem e você diga no teu coração: meu Deus do céu, da onde vem esta revelação que Deus trouxe a este pregador? É por isso que eu estou aqui nesta manhã. Queridos, nós estamos numa manhã que nós comemoramos como uma manhã de Páscoa, um domingo de Páscoa, e Deus trouxe uma palavra muito especial no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. Como dizem os nordestinos, eu quero fazer um arrudeio aqui, eu quero dar uma volta, para depois nós chegarmos nesse texto aqui. Então é de suma importância que você não pisque, que você não desvie a tua atenção. Por gentileza, olhe para o irmão que está do teu lado e pergunte para ele: você está preparado, meu irmão? Pergunta para ele. Não, ele não entendeu. Pergunta de novo: você está preparado, meu irmão? Então olhe aqui para mim, por gentileza. Este salmo que nós acabamos de ler é um salmo que ele faz parte de um compêndio de 5 salmos. Sim, ele faz parte de um compêndio de 5 salmos, que vai do Salmo 113, que é este salmo aqui, que nós acabamos de ler, e vai até o Salmo de número 118. São 5 salmos. Eles são conhecidos como salmos de Alael, ou salmos de aleluia. Eram salmos de celebração. Eram salmos que eram cantados ou salmodiados no período da Páscoa ou na celebração da Páscoa. Para quem não sabe, este salmo aqui de 113 é um dos salmos mais antigos da Bíblia Sagrada. Na verdade, este salmo aqui é um cântico que veio antes de Davi. Ele veio lá de trás, ele é um salmo muito antigo. Eu quero entrar na história deste salmo aqui para você poder entender o que Deus quer falar com você, qual é a orientação que Deus quer te dar. Quando eu olho nos anais da história, eu vejo Deus escolhendo um homem, e Deus vai lá no meio da parentela deste homem e escolhe este homem. O nome deste homem é
vendia estátuas para a adoração. E quando Deus chama Abraão, e Abraão começa a ter uma comunhão com Deus, Abraão se vê incomodado com o pai. Abraão se vê incomodado com as estátuas que o pai vendia para a adoração de outros deuses. Então Abraão começa a ter um litígio com o pai. Abraão começa a ter um conflito com o pai, porque Abraão, ele havia tido um encontro com o Deus vivo, e o pai ainda era uma pessoa idólatra que servia aqueles deuses a qual ele vendia. Um belo dia, o pai de Abraão olha para Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer uma viagem e eu quero que você tome conta aqui da loja da onde nós estamos vendendo nosso comércio. Abraão diz: tudo bem, meu pai. E o pai de Abraão vai embora. Quando o pai de Abraão vai embora, Abraão pega um pedaço de pau e começa a quebrar a loja inteira, vai desmontando um deus atrás do outro, arrebenta a loja todinha. Quando o pai dele volta de viagem, o pai dele coloca a mão na cabeça e diz: Abraão, o que aconteceu aqui, meu filho? Porque a loja está toda quebrada. Abraão olha para o pai e diz: meu pai, você não vai acreditar o que aconteceu aqui. Teve uma briga aqui dentro dessa loja, meu pai. E o pai disse: como assim, Abraão? Abraão disse: pai, está vendo aquele deusinho pequeno ali? Ele olhou para aquele Deus maior ali e partiu para cima dele. Está vendo o maior? O maior olhou para aquele pretinho da ponta ali e foi para cima dele. O pai de Abraão deu uma risada e disse: meu filho, você está equivocado. E Abraão disse: por que, meu pai? Ele disse: porque, meu filho, não pode ter acontecido isso. Abraão disse: como não, meu pai? Eu vi isso acontecendo. O pai de Abraão disse: não, não pode. E Abraão disse: por quê? Porque eles têm braço, mas não mexe. Eles têm perna, mas não andam. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Abraão olhou para o pai e disse: meu pai, é isso que eu estou tentando te dizer todo esse tempo. Esse Deus aí tem braço e não mexe, tem perna e não anda, tem boca e não fala, tem olho e não vê. Mas eu conheço um Deus. Esse Deus tem braço e mexe, tem perna e anda, tem boca e fala, tem olho e vê. Esse Deus está vivo, meu pai. É desse Deus que eu estou falando. Você pode levantar a mão para dar glória a Deus para Jesus. Esse cara, por acreditar nesse Deus vivo, ele recebe uma promessa. E a promessa era uma promessa que passava de geração em geração. Vai segurando aí na tua cabeça, que eu falei que vai dar uma rodeio para chegar lá no texto. Vai gravando aí, eu tenho uns 20 minutos aqui para terminar minha reflexão. Vai segurando aí. Esse Abraão recebe uma promessa. A promessa que cai sobre Abraão recai sobre o filho Isaac. A promessa que recai sobre Isaac recai sobre o filho José. José, ele é levado para o Egito. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre José, porque José, ele teve um sonho. E o problema de José não foi sonhar. O problema de José foi contar o sonho. O problema não é você sonhar. O problema é você contar o sonho. Tem muita gente que tem um projeto, e quando ela fala esse projeto para alguém, a pessoa não está preparada para receber a informação daquele projeto. Já viu que é bem assim que acontece, irmão? Você programa uma viagem internacional, tá tudo certo. Aí você vai lá e posta no Facebook. O teu passaporte fica preso na Polícia Federal. O avião que você ia pegar acaba caindo, não tem como mais você viajar. Você tinha programado fazer uma viagem para visitar um parente no Nordeste. De repente, quando você fala para alguém, você pega uma dor de barriga, uma desinteria, o teu parente começa a passar mal. A moça avisa para todo mundo que vai casar, antes de ter o convite de casamento, antes de ter comprado o vestido de noiva, o noivo arranja uma outra namorada, vai embora, deixa você sozinho. Sabe por quê? Você falou antes de ver a promessa se cumprir. Olha para a pessoa que está do teu lado, de irmão, Deus está falando com você. Fala assim, ó. Tem um projeto, irmão. Deus te deu um sonho. Guarda o sonho no teu coração. O problema não é você sonhar. O problema é você contar o sonho para alguém. Existe uma síndrome, infelizmente essa síndrome, aqui não, mas em algumas igrejas essa síndrome já chegou. É a síndrome dos irmãos José. Todo mundo pode ser governador do Egito, menos o José. Todo mundo pode chegar no lugar de destaque, menos o José. É a síndrome dos irmãos de José. Sabe o que é isso, irmão? Se a família do Neymar soubesse que o Neymar ia ser um grande jogador de futebol, teria apoiado ele antes. Se a família do Steve Jobs soubesse que ele ia ser o maior inventor do século XXI, teriam apoiado
anos de prosperidade. E ele é colocado como governador do Egito. Naquele ano, quando ele é colocado como governador do Egito, e ele é amigo do faraó, a família dele desce de Canaã para o Egito por conta da fome que estava assolando a cidade. E naquela época havia na terra do Egito 70 hebreus, 70 pessoas na terra do Egito. Mas o tempo passa e José morre. Da morte de José até 400 anos e pouco depois, esse número de 70 hebreus sobe para 2 milhões. Oh, irmão, era tudo crente pentecostal, né? Ninguém tinha televisão em casa e o negócio era bom. De 400 anos sobe de 70 para 2 milhões de judeus. Era um são nordestina que desceu sobre eles. Era um negócio tremendo na terra. Eles só faziam filho, irmão. O negócio era de Deus. E eles foram crescendo. Quando eles crescem em 2 milhões, aquele período aonde José tinha amizade com o faraó se acabou. E os egípcios começaram a ver o crescimento do povo de Israel. E os egípcios, eles eram um povo opulento, eles eram um povo preguiçoso, eles eram um povo luxuoso, eles não gostavam do trabalho. Então eles começaram a subjugar, eles começaram a escravizar a nação de Israel. E aqueles 2 milhões de hebreus começaram a trabalhar no trabalho escravo. Mas quanto mais eles eram escravizados, mais eles cresciam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles cresciam. Porque crente é que nem clara de ovo, irmão. Quanto mais apanha, mais fortalece. Quanto mais toma pancada, mais está de pé. Ninguém entende. Os teus parentes na tua casa ficam com a mão na cabeça e diz: como é que você consegue? O mundo está acabando, a gasolina está subindo, as coisas no mercado subiu, o país está em crise, estão querendo tirar Dilma do poder e você está indo para a igreja adorar. Você diz assim, porque crente é que nem clara de ovo. Quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais toma, mais pancada, mais cresce. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te fortalecer e te dizer: não é esta prova que vai te matar, não é esta luta que vai acabar com você. Levanta a cabeça, pisa firme no chão. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Quem acredita, levanta a mão para receber. Levanta-se um arauto, levanta-se um profeta. Vai juntando as coisas aí na tua cabeça, irmão. Levanta-se um arauto, levanta-se um oráculo, um homem que se levanta. E esse homem se apresenta diante de Ramsés, aponta o dedo na direção de Ramsés, depois de 400 anos de escravidão, e diz: Deus vai levantar um menino. Esse menino vai nascer e ele vai crescer, e ele vai ser o libertador de Israel. Quando Ramsés recebe essa palavra profética, ele tem no seu coração e ele lança um decreto que toda criança que nascesse do sexo masculino deveria ser morta e o seu corpo deveria ser lançado no Rio Nilo. O Rio Nilo virou um outeiro, o Rio Nilo virou um lixão. Todas as crianças que eram abortadas eram jogadas dentro do Rio Nilo. Para garantir a morte dessas crianças, Ramsés então chama as 2 parteiras que eram responsáveis pelos partos, para elas garantirem que os bebês, as crianças, deveriam ser mortas. Há um choro, há um lamento que vem sobre a casa de Israel, e o pai e a mãe que se recusasse a não matar o seu próprio filho, ela tinha toda a sua família queimada e enforcada em praça pública para servir de exemplo. Mas na casa de um homem chamado Amrão e de uma mulher chamada Joquebede, nasce uma criança. Quando Joquebede olha para a criança, alguém já está entendendo? Quando Joquebede olha para a criança, diz que a criança era tão bonita, era tão bela, que nem as parteiras quiseram matar a criança. Porque é assim, meu irmão, quando Deus faz uma promessa, até quem é levantado para matar, toma cuidado para tocar naquele que Deus escolheu. Aquelas mulheres não tocaram em Moisés, olharam para aquela criança, e num período de 3 meses, Joquebede escondeu a criança dentro de casa, mas ela não podia comprometer os outros filhos, que era Arão e Miriam. Então ela constrói um cesto de
junco, betuma aquele cesto, que aquele cesto é tirado. Sabe o que eu acho interessante aqui, meu irmão? Olha a revelação que Deus me deu. O cesto era de junco. O junco era uma plantação que nascia no rio Nilo. Ela tinha mais ou menos 2 metros de altura. Você arrancava, deixava secar e ficava um material forte que era entrelaçado. O betume também era um material que dava no leito do rio, que quando era colocado no sol, ele virava um biche. 2 coisas que eu aprendo aqui: o rio Nilo era um lugar onde as crianças eram jogadas para morrer, mas foi o mesmo lugar que Deus deu orientação para Joquebede pegar os elementos para construir o cesto para o menino ser cuidado. Você está entendendo? No meio da crise onde todo mundo está morrendo, Deus vai te dar orientação para você prosperar. É no meio da crise onde está todo mundo se acabando, Deus vai lhe dar orientação para você prosperar. Aquilo que serve de morte vai servir de vida para você. Ela pega a criança, coloca a criança dentro do barquinho e coloca nas águas do rio Nilo. Se você for estudar geografia bíblica, eu estudei bastante, você vai ver que a região onde os hebreus ficavam era uma região de baixo de Israel, e a região onde ficava o palácio de Faraó era a região de cima. Mas o rio ele corria no único sentido, o rio ele corria no sentido de baixo. E aí a Bíblia vai dizer, a Bíblia que vai dizer que a criança ela passa na frente do palácio da filha de Faraó. Aí você pergunta: Felipe, como é que é esse mistério? Se os hebreus ficavam no lado de baixo, o palácio ficava no lado de cima, você está dizendo que o cesto correu no sentido contrário das águas do rio Nilo? Não, irmão, não estou querendo dizer, eu estou dizendo, porque quando Deus tem promessa na vida de alguém, nem que ele tenha que fazer com que as águas corram no sentido contrário para poder realizar a promessa, ele faz, porque o poder está na mão dele. Se você acredita, coloque a mão direita aqui em cima como um sinal de confirmação para a glória de Deus. Quando Telúmia, filha de Faraó, é o nome da menina, ela está se banhando com os eunucos e as princesas no leito do rio. Ela olha de longe e ela avista o cesto. Ela chama o eunuco, manda o eunuco entrar dentro da água e pegar o cesto. Quando ela traz o cesto, que ela abre, é ela que dá o nome para a criança, porque o nome Moisés é um nome egípcio que significa aquele que é tirado das águas. Ela olha para a criança e chama a criança de Moisés. Quando ela pega aquela criança, ela leva a criança para dentro do palácio. Quando ela chega no palácio, ela apresenta a criança por seu pai Ramsés. Havia uma esfinge que todo faraó carregava na sua testa. Aquela esfinge era o sinal da autoridade do faraó. O faraó pega aquela esfinge, tira da testa e coloca na mão da criança. Quando ele coloca na mão da criança, a criança joga aquela esfinge no chão. Quando a criança joga a esfinge no chão, os feiticeiros e os sábios de faraó se assustam e dizem: está aí Ramsés, a criança que o profeta profetizou, porque ela não respeita os nossos deuses e não respeita a tua autoridade. É aqui, irmãos, que eu fico extasiado com o trabalhar de Deus, porque Moisés era apenas uma criança e não se sujeitou à autoridade do Egito. Agora, alguém já entendeu a revelação de Deus aqui nesta manhã? Quem nasceu para viver debaixo da autoridade de Deus não vive debaixo da autoridade do Egito. Quem nasceu para viver debaixo da autoridade de Deus não vive debaixo da autoridade da Babilônia. Quem nasceu para viver debaixo da autoridade de Deus não vive debaixo da autoridade do mundo. A autoridade da igreja, ela vem da mão de Deus. Então, ela começa a temer pela vida do menino e ela começa a criar a criança no esconderijo do palácio. Durante o período da infância e adolescência de Moisés, Moisés foi perseguido, Moisés ele foi assediado para ser morto, mas ele cresce com 18 anos de idade. Moisés já era destaque. Num período de 40 anos, Moisés aprendeu toda a ciência do Egito. Moisés aprendeu tudo que o Egito tinha para ensinar. Moisés era o mais forte, Moisés era o melhor guerreiro, Moisés era o mais inteligente.
Egito estava desbravando contra a Etiópia. Naquela época, a Etiópia era um país muito rico, era um país muito poderoso, e esse Moisés agora, ele vai liderar o exército, porque durante a noite, segundo Flávio Joséfo, Ramsés ele tem um sonho, e num sonho havia um homem, e esse homem ele ia liderar os egípcios na frente contra os etíopes. Quando ele acorda de manhã, ele entende que este homem não deveria ser o seu filho, mas deveria ser Moisés. Então ele coloca Moisés na frente do exército. Moisés ele vai e ele entra na terra dos etíopes. Havia uma lenda que as cobras daquele lugar voavam. Então Moisés ele leva uma espécie de pássaro chamado íris. Ele leva esse pássaro em gaiolas e ele joga os pássaros na frente, e esses pássaros vão comendo as cobras. Moisés também conhece a princesa da Etiópia. Eu já estive na Etiópia e todo mundo sabe que a Etiópia é uma mistura de negros com os povos do Oriente. Então fica uma espécie de morena bonita, uns morenos bonitos. E Moisés era chegado numa negrinha, Moisés era chegado numa mulata. Ele joga os encantos dele na mulata. A mulata então revela todas as entradas secretas. Moisés invade com o exército, vence o exército dos etíopes e traz a vitória para o Egito. Quando Moisés ele chega, o povo começa a saudá-lo, o povo começa a gritar e chamá-lo de príncipe. Mas havia uma conspiração contra Moisés. Eles fazem uma armação. Moisés agora é levado e ele vê uma situação onde ele tem que matar um egípcio. Quando ele mata esse egípcio, no outro dia, as mesmas pessoas que armaram a emboscada trazem a calúnia contra Moisés, trazem aquela difamação contra Moisés. Moisés, temendo pela sua vida, ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto de Padã, quando ele vai para o deserto, ele vê um poço. Ali naquele poço havia algumas mulheres dando de beber aos camelos. Quando Moisés vê aquelas mulheres dando de beber, vem alguns ladrões do deserto, vem alguns beduínos do deserto tentar roubar aquelas mulheres. Moisés sozinho parte contra aqueles homens. Ele vence os 5 homens, e aquelas mulheres ficam admiradas. Uma delas volta para o seu pai, diz: meu pai, eu conheci um homem, e esse homem é diferente. Ele venceu os 5 ladrões do deserto, e eu estou apaixonado por ele. Moisés, irmãos, olha, Moisés era só Deus, né? Aí ele se apaixona por aquela mulher. E Moisés, eu digo sempre para a bispa, que Moisés ele foi o gênio mais abençoado da Bíblia, porque além de receber a filha, ele ainda tem uma microempresa, porque o sogro dele, Jetro, diz: Moisés, tem um rebanho aqui, ó, da leite, da lã, é tudo pronto aqui, a empresa passa para o seu nome. Moisés passou 40 anos no Egito, mas ele passa mais 40 anos no deserto, 40 anos no Egito. Moisés poderia ter feito pelo menos ali umas 4 faculdades, mas na escola de Deus é diferente. 40 anos no Egito, Moisés poderia ter aprendido uns 4 ou 5 idiomas, mas na escola de Deus é diferente. 40 anos no Egito, Moisés aprendeu de toda a ciência, mas na escola de Deus é diferente. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Lá no Egito você corria, mas aqui na minha escola você anda. Lá no Egito você fazia com o teu braço, mas aqui na minha escola é o meu braço que vai na frente do teu. Lá na escola do Egito você estudou para explicar tudo, mas aqui na minha escola você não vai entender muita coisa, você vai ter que só viver. E a primeira coisa que acontece é que Moisés ele vai até um monte. Quando ele chega nesse monte, na verdade não, era uma cordilheira conhecida como a Cordilheira Moré. No meio dessa cordilheira tinha um monte chamado de Península do Sinai. Quem aqui já foi para Israel sabe do que eu estou falando. E os pastores que pastoreavam ovelhas, eles não tinham o costume de entrar nessa Península do Sinai, porque, segundo a tradição, era um monte de Deus, e ninguém entrava nesse monte. E aí eles orientaram Moisés dessa forma: Moisés, ninguém entra nesse monte, esse monte aí é o monte de Deus, ninguém pode entrar aí. Moisés diz: eu não sou igual a vocês, eu sou diferente, vocês não entram, mas eu sou diferente. Eles disseram: Moisés, o que você tem que a gente não tem? Moisés disse: eu tenho coragem, então porque eu tenho coragem eu vou fazer o que vocês nunca fizeram. Olha aqui para mim, meu irmão, tem gente que quer viver milagre de Deus,
na cadeira. Ele só dá o glória a Deus quando o pregador pede. Ele só dá o aleluia quando o contando pede. Ele só oferta quando a pastora pede, quando a bispa pede. Ele só faz aquilo que está no script. Ele só faz aquilo que está no protocolo. Ele não dá um passo a mais, ele não avança. Moisés disse: eu vou entrar neste monte aí. Quando Moisés entrou no monte, ele viu a sarça ardendo, o que ninguém tinha visto. Ele ouviu a voz de Deus, o que ninguém tinha ouvido. Quando você faz o que você nunca fez, você começa a ver o que ninguém nunca viu. Você começa a ouvir o que ninguém nunca ouviu. Levante a mão direita, deixa eu ser profeta de Deus. Levante, levante, levante. Quem sabe 2015 começou e você só teve notícia de desgraça, você só viu derrota, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: faz o que você nunca fez e se prepare para começar a ver aquilo que você ainda não viu. Se prepare para começar a ouvir aquilo que você ainda não ouviu. Levante a mão esquerda, levante, levante. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga para ela: se prepare para começar a ver aquilo que você ainda não viu, não viu, não viu, não viu, não viu. Solte a mão dessa pessoa, coloque a mão no teu olho, fica com a outra mão levantada. Eu vim ministrar para alguém aqui nesta manhã. Você vai começar a ver o milagre de Deus, vai. Você vai começar a ver o milagre de Deus, vai. Coloque a mão no teu ouvido agora, coloque. Se prepare, o teu telefone vai tocar aí nesta semana. Alguém já está recebendo o milagre de Deus, já está. Se prepare, a boa notícia vai chegar, diz o Senhor. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? Tá gostoso, né, irmãos? Eu estou sentindo um negócio gostoso aqui. Vamos lá. Eu costumo dizer que a mensagem que me andar de bicicleta. Eu subir a ladeira é difícil, mas na hora de descer é só benção. Eu posso dizer: estamos chegando na ladeira da mensagem. Está preparado para descer? Vamos descer a ladeira da mensagem agora? Se Moisés ouve a voz de Deus, diz para ele: Moisés, desce lá no Egito, liberta o meu povo. Vou resumir a história aqui. Você vai descer lá, Moisés. Moisés não sei falar, mas eu vou ser contigo, Moisés. Vai lá, desce lá, liberta o povo. Fala com o faraó, fala que eu mandei libertar o povo. 400 anos de escravidão, mas Deus, sou dois anos de Deus, não tem problema, Moisés. Vai lá, eu sou contigo. Estou resumindo o manto aqui. Moisés desce. Quando Moisés desce, vem as 10 pragas. As 10 pragas, vem o sapo, a mosca, vem o furunco, vem um monte de coisa lá. Bom, aí teve um reteté todo. Quando chegou na nona praga, e aqui que é a espinha dorsal da mensagem. Na nona praga, Deus dá uma orientação a Moisés. Eu preciso terminar agora. Deus dá uma orientação a Moisés na nona praga. Deus diz: Moisés, o negócio é o seguinte: você vai ensinar um ritual para esse povo. Esse povo não sabe fazer culto. Deus diz tudo. Moisés diz: tudo bem, meu Deus. Deus diz: Moisés, esse povo aí, eles trabalharam como escravo carregando pedra para a construção da pirâmide do Egito. Eles, na verdade, iam no leito do rio, pegavam um pó, pegavam areia, e eles vinham construindo tijolos, trabalhavam na agricultura. E normalmente, depois de 16 horas de trabalho, eles chegavam em casa com a cara toda suja de pó. Por isso que eles são conhecidos como o povo poerento, ou bichinho de Jacó, como Isaías diz lá. Porque eles eram um povo poerento. Eles chegavam em casa com a roupa suja. Eram 16 a 18 horas de trabalho escravo. Quantas vezes os egípcios passavam nas suas carruagens e o povo estava com a cara no pó, amassando barro? Quantas vezes as crianças dos egípcios iam para a escola particular e os filhos dos hebreus ficavam analfabetos trabalhando na agricultura? Tem alguém que já está entendendo? Deus fala com Moisés: Moisés, esse negócio vai mudar. Moisés, esse tempo vai acabar. Moisés diz: Deus, o que eu faço? Deus diz para ele: Moisés, você vai chegar para os hebreus, vai reunir eles e vai dizer o seguinte: eles têm que chegar hoje à noite, vai passar um anjo. Esse anjo vai matar os primogênitos. Só que enquanto o anjo estiver passando, vai ter culto na casa dos hebreus.
E aí Moisés disse: tá bom, Deus, o que eu faço? Você vai mandar eles pegar um novilho de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula. Eles vão pegar o cutelo, passar no pescoço do novilho, vão colocar uma bacia embaixo do pescoço, e o sangue vai aspergir, vai descer na bacia. Eles vão pegar uma pena, vão betumar a pena dentro da bacia e vão passar no umbral da porta. E eles vão entrar para dentro de casa. Quando entrar para dentro de casa, eles vão pegar, vão sentar na mesa, vão pegar um pão ázimo, vão pegar o resto da carne, e antes de comer, eles vão ter que cantar um hino. Moisés disse: como é que é, Deus? Moisés, eles vão ter que cantar. Aí Moisés disse: Deus, mas na tradição o cântico só é dado no momento de alegria. Como é que o povo vai cantar se eles estão na prova? Como é que o povo vai cantar se eles estão escravos? Como é que o povo vai cantar se eles ficam vendo todo dia os filhos dos egípcios andando de carro bom? Se eles ficam vendo os filhos dos egípcios indo para a escola particular, a mulher dos egípcios de cabelo escovado, de maquiagem, e as hebreias usando roupa de político, na prova, na luta, na dificuldade, não tem o que comer. Deus diz: aí que está o segredo, porque adorar depois do milagre é fácil, tem que adorar antes do milagre acontecer. É aqui que eu queria chegar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu fico imaginando, naquele dia, pastor Pedro, vem comigo na revelação. O pai de família, ele chega em casa. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. O pai de família, ele chega. Quando ele chega, depois de 16 horas de trabalho, ele vê no canto da sala as correntes, a roupa suja. No outro canto ele vê a mala pronta dos filhos. Ele vê as crianças sentadas na mesa. Ele chega, ele vai até o quintal, ele passa a faca no pescoço do novilho, asperge o sangue, e aí ele entra para dentro de casa. Vem aquele nó na garganta, porque ali tudo deu errado. O bisavô foi escravo, o tataravô foi escravo, o avô foi escravo, o pai foi escravo e ele é escravo também. Faz 3 gerações que nada muda, faz 3 gerações que nada acontece. Como é que eu vou acreditar que a minha vez vai chegar? O meu pai foi escravo, meu avô foi escravo, meu bisavô foi escravo. Por que é que a minha vez vai chegar? Mas aquele pai olha para os filhos, a lágrima vem no canto do olho, e ele senta na mesa. Depois de ter assado no novilho, o relógio bate 11 horas e 59 minutos. Quando bate 11 horas e 50, quando bate meia-noite, ele diz: o que é que eu vou cantar? De repente ele começa a ouvir um choro que vinha da casa dos egípcios, e ele começa a ver que na casa dele não aconteceu nada. Então ele começa a louvar o que está escrito no Salmo de número 113, dizendo: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa na terra. Ele começa a se lembrar que Deus salvou um menino no meio do lixo. Aí ele vai dizer que ergue do lixo o desvalido e ergue do monte os necessitados. Aí ele vai se lembrar o que aconteceu com Moisés. Moisés saiu do lixo e sentou no meio da realeza, e faz o pobre assentar no meio dos príncipes. Vai entender que Deus está falando com você aqui nesta manhã. Adora primeiro para viver o milagre depois. Adora primeiro para viver o milagre depois. Eu falei que você não ia esquecer essa mensagem. Eu falei que você não ia esquecer essa mensagem. Pergunta para mim, Felipe, acabou? Pergunta para mim, Felipe, acabou? Não, não. Sabe onde é que vai parar esse negócio aqui, irmão? A história não parou aqui. Não acabou aqui. O tempo passa. Meu Deus do céu. O tempo passa. Passa muito tempo. Passa-se algumas centenas de anos. E lá nas terras quentes da Palestina, uma manjedoura, nasce um menino, filho de um carpinteiro chamado José e uma mulher chamada Maria. Esse menino, ele cresce e é chamado de Jesus. Ele abraça todo mundo, as crianças, senta para comer com as prostitutas, vai na casa dos publicanos, ele dá vista ao cego, ele cura os enfermos, ele abraça todo mundo. Esse Jesus era diferente. Só que ele só tinha 3 anos aqui na terra para exercer o seu ministério, e ele ia morrer. Lá no capítulo 20
26 do Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, do 24. Ele reúne seus discípulos. E ele diz assim, ó, vai até a casa da mãe de João Marcos. João Marcos é autor do Evangelho de Marcos. Lá ela tem uma sinagoga. Prepara tudo lá que nós vamos sentar. Nós vamos comer. E aí Jesus chega na ceia, no dia da Páscoa. E ele vai dar uma má notícia para os discípulos. Ele diz assim, olha, eu vou morrer. Fica aquele clima fúnebre. Fica aquele clima chato. Fica aquele clima ruim. Fica aquele clima pesado. Só que Jesus resolve cantar um hino. Eu imagino que Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, tira a estrofe do hino aí. Pedro, canta alguma coisa aí. Pedro com aquele nó na garganta. Filipe com aquela cara de pálido. Fica todo mundo estarrecido, com aquele medo, aquele clima de morte no ar. Pedro olha para João e diz, nós vamos cantar o que aqui? O cara acabou de falar que vai morrer amanhã. Nós vamos cantar o que aqui amanhã? Você disse que a desgraça vai acontecer amanhã. Aí João diz, Pedro, eu estou lembrando um negócio aqui. Aí Pedro, você está lembrando o quê? Eu estou lembrando, Pedro, sabe o quê? Eu estou lembrando naquele dia lá que nós fomos naquele casamento que o vinho acabou. Você lembra, Pedro? Pedro disse, eu lembro. Você lembra o que ele fez? Ele pegou a água e transformou em vinho. Pedro, deixa eu começar a cantar, porque eu já estou sentindo um negócio aqui dentro de mim. Aí João começa, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus. Aí Pedro disse, eu também estou lembrando de um negócio aqui. Você lembra quando ele chegou naquele tanque de Betesda, que tinha um homem que estava há 38 anos sofrendo? Aí João disse, eu lembro também. Pedro, eu vou cantar mais uma parte. É ele que é aqui do montudo desvalido. De repente o manto começa a descer no meio deles. Filipe olha para Tiago e diz, eu estou lembrando um negócio também. Você lembra quando o filho da viúva de Naim morreu? Era o único filho que ela tinha. Ele tocou o esquife do morto. O morto se levantou e a morte bateu em retirada. Eu estou lembrando, aí ele vai dizer, quem é como o Senhor nosso Deus? Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode? Hoje é domingo de Páscoa. Você tem motivo para adorar. Olha a tua família aí do teu lado. As coisas não estão do jeito que você quer, mas Deus está cuidando de você. Olha o teu esposo. Olha a tua família aí. Vai adorando. Vai adorando. Adora hoje que o milagre chega amanhã. Adora hoje que o milagre chega. Quem pode adorar, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Chega. Oh, Deus é potente, glória. Sabe por que Jesus estava cantando? Vai adorando aí, irmão. Vou pregar. Você sabe por que Jesus estava adorando? Porque ele sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Posso te contar uma história? Eu tive 3 vezes na África. Glória a Eu Deus. descobri uma história muito interessante. No ano de 1725, Aleluia. havia um jovem chamado John Newton. Esse jovem, ele trabalhava na Marinha Mercante. É, Jesus. Com 19 anos de idade, ele trabalhava na Marinha Mercante. Ele perdeu a mãe com 11 anos. E ele, exercendo o seu ofício, recebe uma notícia que naquele dia o capitão do navio não tinha ido. E ele tinha que comandar o navio. Sabe o que aconteceu? Ele tinha só 19 anos. Ele resolve então comandar o navio. O navio saía da costa da Europa e ia até a costa da África. Era em torno de 3 a 5 meses de viagem. O navio ele tinha 6 andares. E esse navio ia até a costa da África, pegava toda a mercadoria e vinha para a costa da Europa. Esse John Newton ele vai conduzindo o navio com 19 anos de idade. Chega na costa da África e eles começam a colocar as mercadorias no navio. No primeiro andar, no primeiro pavimento, vinha a tripulação, o dormitório da tripulação. No segundo pavimento vinham as armas. No terceiro pavimento vinham os tecidos, as especiarias. No quarto pavimento vinham os animais, os cavalos, as vacas. No quinto pavimento vinham os alimentos. E lá embaixo, no último pavimento, vinha a carga viva, a carga de escravos. E esses escravos não podiam sentar, esses escravos não podiam deitar. Eles vinham 3 vezes
viajando em pé, com corrente nas mãos, com corrente nos pés. Muitos deles morriam, contraíam febre amarela, malária. Muitos deles eram jogados vivos no mar, passavam fome, desnutrição. E nessa viagem de volta, uma grande tempestade começa a assolar o barco. John Newton, com 19 anos, se desespera, e o capitão do navio tinha que ser o último a sair. Homens começaram a se jogar no mar. John Newton, na cabine do capitão, ele se debruça em cima do timão, e ele começa a dizer: Deus, eu nunca te servi, mas eu faço um voto hoje. Se o Senhor me livrar dessa tempestade, quando eu chegar lá na Inglaterra, eu vou te servir. Enquanto ele estava orando, e a tripulação correndo desesperada, no meio do desespero da tripulação, ele ouve um som que vinha lá de baixo, lá de dentro do porão onde estavam os escravos. Mas não era grito de desespero, não era grito de terror, era mais ou menos assim, ó. Ele começou a escrever no inário inglês, e lá no inário inglês tem uma canção chamada Amazing Grace, que é a canção mais tocada nos Estados Unidos. Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, todo mundo canta. Ela toca 50 milhões de vezes na rádio. John Newton, está escrito canção de John Newton, melodia desconhecida, mas o que John Newton teve que entender é que o pé pode estar preso, a mão pode estar presa, mas a alma está livre. Não precisa de um ovo de chocolate para se alegrar. A nossa alegria vem do Senhor. Sabe de alguém, vai dar um abraço na tua família aí, vai dar um abraço. Você tem motivo para adorar, vai até a tua família e faz. Dá um abraço, chora com ela, chora com ele. Alabara canto, lembre, alabara sébia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aonde estamos adoradores da Emanuel? Aonde estamos adoradores da Emanuel? E eu quero adorar, então adora. Deixa a lágrima descer. Chora com essa pessoa por um minuto. Adore a Deus por um minuto. A adoração que você nunca deu. Aquele glória a Deus que você nunca deu, aquele aleluia que você nunca deu, amanhã de Páscoa. Pode chorar, pode adorar. Aleluia. Olha aí, Jesus te deu vida, Jesus te deu uma família, Jesus te deu uma igreja. O teu peito está preso, a tua mão está presa. O anjo da morte está passando na casa do ímpio, mas a tua casa está guardada debaixo da potente mão de Deus. Você está com dívida, tá? O aluguel está atrasado, tá? Não tem problema. O maior milagre está aí, teu pai, a tua família, a tua casa, são os teus filhos. Adore a Deus, se alegre do Senhor, é manhã de alegria. Vai adorando. Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não adora? Há quanto tempo você não deixa Deus te renovar? Se o teu sou batizado, mas não falo mais de mistério, é manhã de falar. É manhã de adorar. Levante a mão direita, por favor, levante. Feche os teus olhos. Enquanto você está com a tua mão levantada e a banda está adorando, você vai receber o retorno de Deus hoje. Vai ser o melhor domingo de 2015 lá na tua casa. Começa a receber agora, vai.
quer aceitar Jesus? Tem alguém no nosso meio que não é crente? Tem alguém que não é crente aí do seu lado? Somos todos crentes. Amém. Se aceite, querido, adorando a Deus. Coisa boa. Quem está sentindo a graça de Deus, diga amém. Muito gostoso, né, irmãos? Nossa. Rapaz, eu queria ter vindo aqui antes, viu? Mesmo para Deus abençoe. Passei 3 minutos ali do horário. Meus irmãos, quem foi abençoado por essa palavra? Vá para a tua casa, curte um bom domingo com a tua família. Quero convidar para uma salada brincadeira até almoço. Deus abençoe vocês. Meu coração fica muito inclinado a esse ministério. Na verdade, nós conhecemos essa família abençoada há muito tempo, mas muito tempo de Deus, né?